Bom, a ideia desse vídeo é a gente apresentar o resultado de uma iniciação científica e também explicar aí como que funciona o processo da demodulação complexa, que ela tem duas vertentes de aplicação, né? Uma delas para sistemas contínuos, que é para você obter a frequência do desvio Doppler, e a outra para sistemas que utilizam aí pulsos, né? Ou sinais aí de curta duração no tempo, que a gente utiliza a demodulação complexa para trazer esse sinal para a banda base, né? Ou seja, para tornar um sinal de alta frequência num sinal de uma frequência um pouco mais baixa, com o intuito de reduzir aí a quantidade ou a frequência de digitalização ou de amostragem, né, deste tipo de sinal. Então, o que faz esse processo chamado de demodulação em quadratura, ou também denominado demodulação IQ ou demodulação complexa? Então, a ideia é que ele, a partir de um sinal de entrada e um sinal de referência, ele mostra as diferenças desse sinal de entrada em relação a esse sinal de referência, tá? Lembrando que esse sinal de entrada ele vai ser um sinal que varia no tempo, então a gente normalmente entende ele como um sinal senoidal, tá? Ou pelo menos modela, ele representa ele como um sinal senoidal, tá? E em geral as diferenças que a gente quer perceber do sinal de entrada em relação ao sinal de referência são diferenças de frequência, então pequenos desvios de frequência entre o sinal de entrada e o sinal de referência, ou desvios de fase também entre o sinal de entrada e o sinal de referência, tá? E isso é percebido através dessas saídas que a gente tem a saída I e a saída Q, que também são chamadas de saída em fase, a I, ou e a saída Q, saída em quadratura. Muito bem, vamos ver como é que fica essa matemática desse processo de demodulação, tá? Então, o nosso demodulador, ele basicamente faz uma multiplicação, tá? Com um filtro também, tá? Então, vamos imaginar aqui que o nosso sinal de referência seja um sinal qualquer, um seno de um ômega t, tá? Ômega frequência angular 2πf. E o meu sinal de entrada, eu vou imaginar que ele é um sinal seno também, só que com uma frequência ômega desviada de um delta ômega, tá? Que normalmente vai ser bem menor que esse ômega, tá? Então, é uma frequência próxima à de referência, certo? Então, se eu faço a multiplicação desses dois sinais, que é basicamente o que o demodulador faz, tá? Na minha saída em fase, tá? O que eu vou ter? Então, eu tenho que lembrar aqui de uma relação trigonométrica, que o seno de um alfa vezes o cosseno de beta é meio do seno da diferença, né? Mais o seno da soma, né? Então, expandindo aqui, substituindo, eu vou ter aqui o seno de ômega t vezes o seno de ômega mais delta ômega. Isso aqui eu vou ter meio do seno da diferença, né, entre os dois, ômega menos delta ômega, eu vou ter só o delta, né? O delta ômega e mais o seno aí da somatória, que vai ficar 2 ômega mais o delta ômega, né? Então, isso que eu vou ter aqui de produto da demodulação. Só que, como eu disse antes, a gente faz uma filtragem de passa-baixas nela, né? A gente elimina esse termo daqui, tá? Para ficar só o primeiro termo. Por quê? Porque, como eu falei antes, a demodulação a gente quer saber só a diferença entre os dois sinais. E a diferença que a gente tem entre a referência é justamente esse desvio na frequência, tá? E é isso que vai me resultar, tá? Quando eu faço a filtragem, eu tenho exatamente essa diferença, certo? E o que acontece na saída Q, né? Que é a saída em quadratura. Bom, ocorre também a multiplicação, só que eu não multiplico por seno de ômega t, e sim por seno de ômega t mais π sobre 2. Então, aqui está defasado 90 graus na minha multiplicação, né? Então, eu multiplico a sinal de entrada pelo seno defasado de 90 graus, e aí aplicando aqui eu vou ter meio aí de seno, e agora vai aparecer o delta ômega, né, mais o defasamento de π sobre 2, né, por causa da multiplicação,
E também vai ter a componente em alta frequência aqui em 2 vezes ômega, mais aí o delta ômega mais π sobre 2, tá? Como eu disse antes, a gente filtra, né? Então a gente elimina essa componente de alta frequência para ter somente o desvio, que é o que a gente quer, né? Então a gente vai ter aqui uma componente no quadratura que vai ser seno de delta ômega mais π sobre 2. O que é o seno de um ângulo mais π sobre 2, tá? Um ângulo de 90 graus é a mesma coisa que o cosseno de delta ômega, tá? Então, o que eu tenho, na verdade, é uma saída com um seno e a outra com cosseno, e ela vai estar exatamente na frequência de desvio, que é, então, analisando esse sinal na saída, né, qualquer um dos dois aqui, eu consigo ter uma saída que vai estar sempre me dando a frequência do desvio, que é justamente a diferença que eu quero obter. Para a gente entender melhor isso, vamos ver um exemplo aqui, no caso que o desvio é 1 kHz, tá? E a minha frequência da referência vai ser 1 MHz, tá? Então aqui o ômega vai ser 2πf, 2π vezes 10 a sexta, tá? Esse f aqui está errado, tá? Então, qual vai ser o meu delta ômega? Mais 1 kHz, tá? Então, substituindo por esses valores numéricos, eu vou ter aqui embaixo seno de 2π vezes 10 a sexta, né? Esse f aqui não tem, tá? É um errinho meu. E aqui eu vou ter o seno de 2π 10 a sexta mais 10 ao cubo, né? Que seria 1 kHz, né? Então aqui vai ser 1001 kHz, né? Se você quiser imaginar assim, tá? Seno de 2π 1001 kHz. Então, na saída eu vou ter o seno e o cosseno desse delta ômega, né? Qual vai ser o delta ômega? 1 kHz. Então, substituindo aqui, eu vou ter o seno de 2π vezes 1000t, né? E o cosseno de 2π vezes 1000t, né? Se a gente fizer um gráfico dessas duas saídas, tá? A gente vai observar o seguinte, a saída I, né? A saída de cima em fase está em vermelho, tá? Que é o seno, e a saída Q em quadratura está em verde. E se a gente observar aqui o pico, né, a saída em verde, o pico dela está acontecendo antes do pico da saída em vermelho, a saída em fase, né? Então ele está adiantado, vamos dizer assim, 90 graus da saída em fase. Então guarde isso aqui que quando eu tenho desvio positivo, mais 1 kHz, tá? O sinal verde, que é o em quadratura, está à frente, né? Está acontecendo antes, né? Ou melhor dizer, do sinal vermelho. Verde antes do vermelho. E agora vamos ver como que fica o desvio para menos 1 kHz. Então, para menos 1 kHz, eu vou ter a mesma frequência de 1 MHz, tá? E o desvio agora vai ser negativo, né? Então, na prática aqui, é como se eu tivesse uma frequência aqui de, em vez de ser 1001 kHz, vai ser 999 kHz aqui em cima, tá? Chegando. E aí, quando eu fizer a minha multiplicação, eu vou ter um seno negativo, que é o seno de uma frequência negativa, tá? E embaixo eu vou ter um cosseno também de uma frequência negativa. E aí eu preciso lembrar que a função seno é uma função ímpar, né? E a função cosseno é uma função par. O que isso quer dizer? Que uma função ímpar, o seno de menos alguma coisa vai ser menos o seno dessa coisa positiva. Então eu vou ter menos seno de 2π vezes 1000t, né? E o cosseno de algo negativo, como ela é função par, ela vai ser a mesma coisa do cosseno do ângulo positivo. Então, eu vou ter o cosseno de 2π. Então, agora o que vai acontecer? O que mudou, né, para menos 1 kHz? Mudou que agora eu tenho o sinal menos na frente do seno. Na quadratura não mudou nada, ela continua a mesma saída, tá? Mas se eu traçar o gráfico dessas duas, tá, a gente vai ver o seguinte, que agora, tá, o sinal em verde, que é o sinal em quadratura, que é o do cosseno, ele está acontecendo depois do sinal em fase do vermelho. Então está acontecendo mudou agora o comportamento, né? Antes o verde ocorria antes, né? Agora está correndo depois. Por que que isso é importante para a gente, tá? Porque além de você saber qual é a frequência que foi desviada, tá? Analisando as duas saídas, tá? E a diferença de fase entre elas, a gente consegue saber se o desvio foi positivo ou foi negativo, né? Quando é positivo o desvio,
o sinal aqui em quadratura, ele acontece antes. Quando é negativo, ele acontece depois. Então a gente tem mais uma informação, né? Usando as duas saídas, a gente tem essa informação se o desvio é acima da frequência ou do sinal de da frequência do sinal de referência ou se é abaixo da frequência do sinal de referência. Para que serve, né, essa demodulação IQ? Né? Então ela é utilizada em vários ramos aí de aplicações. Estou listando aqui 3. Né? O primeiro deles aqui é a radiocomunicação, que a gente utiliza ela para, por exemplo, transmitir, né, informações ou para detectar, né, as informações que você transmitiu, né? Por exemplo, numa rádio FM, né, para você receber a rádio FM, tá? Você manda um sinal de rádio, né, um sinal de rádio aí numa frequência, né, dentro da faixa de FM, e a informação, a música, ela vai como uma modulação, como uma modificação na frequência, né, pequenos desvios naquela frequência que você transmitiu. Tá? E aí quando você passa por essa demodulação, você consegue recuperar, tá, a frequência da música, né, ou seja, a informação da música, né, vendo qual que é a diferença do sinal recebido para um sinal de referência. Tá? Para radares também, você emite um sinal de rádio, né, no radar, por exemplo, militar ou comercial, né, você emite um certo sinal de rádio, esse sinal ele é refletido, por exemplo, em um avião, né? Você consegue daí perceber a velocidade desse avião, porque pelo efeito Doppler esse avião vai modificar a frequência do sinal originalmente transmitido, e aí passando por uma demodulação IQ você consegue descobrir qual que é a frequência, né, o desvio Doppler causado por aquele avião e saber qual a velocidade que ele está se deslocando, né? E, por último, aqui a gente pode falar da aplicação de ultrassom, né? Principalmente na questão de ultrassom para que se utiliza do efeito Doppler, né? Que é aquele ultrassom, por exemplo, para você ouvir o coração do feto, né? Ou então para que você, aquele ultrassom que você utiliza para ver a velocidade, o fluxo sanguíneo, né? Esse tipo de ultrassom você emite uma onda de ultrassom no corpo humano. Essa onda vai estar numa certa frequência, e aí quando ela é refletida ali, por exemplo, pelas células sanguíneas que estão em movimento, né, ela vai ser refletida devido ao efeito Doppler com uma frequência um pouco diferente. E aí passando por esse processo de demodulação, né, e que você consegue obter qual que é a frequência, esse desvio de frequência, e com isso você obtém a velocidade ou fluxo sanguíneo, tá, que está ocorrendo ali naquele paciente. No meu caso, o foco de aplicação é em ultrassom, né, e em aplicações industriais de ultrassom. Então, como que a gente trabalha aqui no ultrassom nesse tipo de aplicação? Então, normalmente o ultrassom aqui ele é aplicado em tubulações, né, onde você tem normalmente líquidos como a água, por exemplo, e você tem partículas dentro dessa água, aqui estou representando bolhas, também pode ser bolhas, né, tem vários tipos de escoamentos industriais que têm bolhas, né, mas você pode também ter pequenas partículas que estão aí sendo carregadas pela água, né? Então imagine que você tem aqui uma seção de uma tubulação que o líquido está se movimentando aqui da direita para a esquerda, né? Então aí você utiliza um sensor de ultrassom e você envia uma certa onda de ultrassom, uma onda mecânica né, em uma frequência acima de 20 kHz. Essa onda ela vai ser refletida, né, por partículas ou bolhas de ar. E como elas estão em movimento, aqui elas estão indo da direita para a esquerda, elas vão, essa reflexão, essa onda mecânica de ultrassom, ela vai ser refletida numa frequência menor, né? Desculpe, uma frequência maior, né? E essa frequência, né, esse desvio de frequência, ele está relacionado com a velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade dessas bolhas, tá? Maior vai ser essa frequência que você recebe, né? Então aí você consegue, se você conseguir diferenciar a frequência recebida de entrada,
você consegue saber qual é a velocidade desse material, né, desses elementos refletores, e com isso você também consegue inferir a velocidade do líquido que está sendo transportado na tubulação, né? E sabendo a velocidade do líquido, você sabe a vazão, que é uma informação importante para a indústria, né? Que é normalmente o que eles querem saber, qual é a vazão de líquido que está passando numa tubulação. E o demodulador IQ, a demodulação complexa, é um processo que ele justamente consegue fazer achar essa diferenciação, esse desvio de frequência da onda de entrada para a onda de saída. Bom, mas existe uma outra utilização para a demodulação complexa. E essa utilização ela é muito aplicada principalmente quando você está trabalhando com sinais pulsados, ou seja, o teu seno ele dura por um certo período de tempo e depois ele não existe mais, tá? Quando você tem esse tipo de comportamento no teu sinal, que ele tem curta duração, ele vai ter uma banda de frequências, um espectro de frequências, vai ter um espectro mais largo, tá? Isso vai fazer com que a frequência de digitalização desse sinal, ou seja, se eu quero pegar esse sinal analógico e converter, né, mostrar ele para ser processado por um computador, por exemplo, eu vou ter que utilizar uma frequência de amostragem bastante alta, porque imagine que se meu sinal, a frequência central, né, desse meu sinal, ele seja em 2.5 MHz. Então, pelo critério de Nyquist, eu poderia estar mostrando a 5 MHz, que é o dobro, né? Mas se esse meu sinal de 2.5 ele tiver no tempo uma curta duração, por exemplo, ele durar 5 períodos, né, de tempo, por exemplo, de oscilação, ele pode ter ali uma banda de frequência que pode chegar, por exemplo, a 1 MHz. Então, ao invés de ser esses 2.5, ele pode, na largura de banda, você vai ter informação até, por exemplo, 3.5 MHz. E aí eu vou ter que mostrar numa frequência ainda mais alta, ou seja, vai ter que ser superior a 7 MHz. Tá? E essa amostragem nessas frequências muito elevadas, né, principalmente na casa de megahertz, elas são bastante onerosas do ponto de vista tanto de custo, né, quanto computacional, porque isso gera uma quantidade de dados muito grande no computador ou no sistema que vai estar processando isso. Tá? E aí a gente utiliza a demodulação complexa para que a gente consiga pegar esse sinal, né, que está lá centrado, por exemplo, em 2.5 MHz, e a gente faz um deslocamento para 0 Hz. E aí ele vai ter somente a variação dentro da banda dele que vai nos importar, né? E isso faz com que a gente consiga mostrar ele numa frequência mais baixa. Então, reduzindo então a quantidade de dados que eu vou ter que processar e também o hardware que eu vou ter que utilizar nessa amostragem. Então, a gente vai agora, para entender um pouco melhor essa segunda utilização da demodulação complexa, imaginar aqui a implementação em matemática de uma maneira mais genérica, tá? Que é uma formulação um pouco mais pesada, que está representada aqui nesses diagramas em blocos. Então, o nosso sinal de entrada, agora eu vou chamar de XRF, que é o nosso sinal de radiofrequência, tá? Esse sinal de entrada, ele vai passar aqui pela multiplicação de uma exponencial complexa, que é a mesma coisa de você multiplicar ali pelo seno e depois pelo seno defasado de 90 graus. É a mesma coisa, né? Exponencial complexa menos ali cosseno mais j seno, né? Você vai estar multiplicando aqui, tá? E depois a gente faz o filtro passa-baixas. Aqui é multiplicado por raiz de 2 apenas para equalizar a energia. E aí a gente faz a decimação do sinal, tá? A gente já vai falar sobre isso. E aí eu tenho o sinal IQ aqui, né? Aqui é o sinal, aquelas duas saídas representadas por uma saída só. Então, imagine que o meu sinal de radiofrequência é um sinal pulsado,
tá? Então é um sinal de curta duração no tempo, por isso ele vai ter na frequência, ele vai ter uma banda razoavelmente larga, né? Esse meu sinal ele tem uma frequência central, ou seja, a frequência com que ele pulsa ali está em 2.5 MHz, né? Como é um sinal real, ele tem um espectro que é simétrico em relação ao zero, tá? E a banda dele aqui, ela é uma banda que vai até 3.75, a banda de interesse, e até 1.25 MHz. Então, se eu fosse amostrar esse sinal tal como ele está agora, tá? Eu teria que amostrar ele numa frequência superior a 2 vezes aqui os 3.75, né? Isso daria aí 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0.75, 1.5, 7,5 MHz, né? Então, mostrando um pouquinho acima aqui, tá? Para ficar redondo, a gente mostraria, por exemplo, em 10 MHz, que é uma frequência de amostragem razoavelmente elevada, tá? E bastante onerosa do ponto de vista de hardware de ser implementada, ok? Bom, mas quando eu aplico ou faço a multiplicação pela essa exponencial complexa negativa, tá? Se você lembrar lá das propriedades da transformada de Fourier, tá? Quando a multiplicação no tempo por uma exponencial equivale a você deslocar o espectro da frequência que você tem na tua exponencial complexa. No caso, como é negativa, você vai deslocar para a esquerda, tá? Então eu faço o deslocamento desse meu espectro para a esquerda. Agora ele não está mais variando em torno de 2,5. Ele está variando aqui, ó, até 1.25 MHz, tá? Então, no máximo aqui 1.25, até a gente pode até considerar um pouquinho menos, né? Se quiser assim, tá? Então, esse processo a gente chama de downmixing, né? Então, a gente faz uma multiplicação, a gente faz uma mistura aqui dos dois sinais, de forma que a gente abaixa a frequência, né? Por isso que é downmixing, né? Mistura para baixo, né? Vamos dizer assim, em tradução bem literal, tá? Porém, aparece aquela componente em alta frequência, aqui, ó, em 5 MHz. Tá? Por isso eu preciso passar por um filtro passa-baixa. Isso aqui não me interessa. Tá? Basta eu ter essa informação aqui na frequência, já é, né, o que eu já tem tudo que eu preciso, vamos dizer assim, né? Então eu passo por um filtro passa-baixa, que vai estar centrado aqui, por exemplo, pouco abaixo de 2.5 MHz, e assim eu preservo toda essa minha informação nessa banda, né? Aí depois aqui eu faço uma multiplicação por raiz de 2 apenas para equalizar aqui a questão da energia do sinal, né? E agora, ao invés de eu amostrar aqui em 10 MHz, eu não tenho mais necessidade de amostrar numa frequência tão baixa, tá? Eu posso amostrar numa frequência menor, né? Aqui, por exemplo, 2.5 MHz, né? Ou um pouco menos até, tá? Aqui ele está dando até uma redução aqui de 6 para 1, né? Mas eu diria que uma redução mais realista aqui seria de 4 para 1, tá? É claro que aqui ele tá supondo, acho que a banda um pouquinho menor, né, do que a gente imaginou ali, tá? Mas a gente consegue aí reduzir o critério de digitalização de frequência amostragem, né, vamos dizer assim, para 4 vezes menos, tá? Ou seja, 4 vezes menos é muita coisa, tá? Simplifica muito o hardware de amostragem e a quantidade de dados também vai ser 4 vezes menor que eu vou receber, que eu vou ter que processar pelo meu computador. Tá? Imagine que se eu estou recebendo antes 10 milhões, tá, de amostras por segundo, agora eu vou receber 2,5 milhões de amostras por segundo. Isso faz com que eu tenha espaço para calcular outras coisas, né? Então, o meu processamento ele vai ser reduzido por 4. Tá? Então, é uma utilização da demodulação complexa para fazer essa redução na amostragem, ela é bastante significativa em termos computacionais, né? Principalmente além do hardware de amostragem que fica mais simples.
E observe que essa demodulação complexa que a gente explicou agora, que serve para a gente trazer o sinal, né, para uma banda base, ou seja, trazer a frequência central para zero, ela também é aplicável nos mesmos ramos que a gente falou antes, né? Então, no radar também existe o radar que ele utiliza pulsos, né, de radiofrequência para detectar onde está o avião, por exemplo, né? E esses pulsos são frequências muito elevadas. Então, para você processar essa frequência, para você digitalizar, também é muito complicado. Então, você utiliza a demodulação complexa, né, quando o radar ele é pulsado, né, utiliza pulsos de curta duração, né, você utiliza ela para trazer esse sinal para uma frequência mais baixa, e aí somente a largura de banda desse sinal é que é aproveitada no processamento, tá? A mesma coisa em sistemas de ultrassom. Sistemas de ultrassom mais modernos, todos eles utilizam pulsos de ultrassom. Então, são senos, por exemplo, né, de curta duração, de 4, 5 pulsos, que são emitidos ali, por exemplo, na pessoa, né, se for um exame de ultrassom, e também em altíssima frequência. Então, para processar esse sinal de ultrassom, a gente utiliza a demodulação complexa para trazer essa frequência muito alta para uma frequência mais baixa, porque o que a gente acaba analisando é somente aquela largura de banda, né? E não a frequência central, né? Porque a informação, na verdade, da frequência central a gente sabe de antemão, porque foi a frequência que a gente emitiu, tá? Então, o uso mais, vamos dizer assim, mais atual é justamente nessa segunda abordagem aí da demodulação complexa. Mas como que toda essa matemática é implementada em hardware, em eletrônica, né? Então, o que a gente faz na prática é o seguinte, né? A gente tem aqui um oscilador de referência, um circuito oscilador, que ele vai estar, por exemplo, na frequência lá de 2.5 MHz, né? Oscilando naquela frequência que a gente mostrou no slide anterior, tá? E esse sinal, ele vai ser multiplicado pelo sinal recebido, tá? E eu vou pegar esse mesmo sinal do oscilador de referência e vou defasar ele de 90 graus, tá? E também vou multiplicar pelo sinal recebido. Então, essa multiplicação pelo sinal em fase, que a gente chama, e defasado de 90 graus, ele é a mesma coisa de você multiplicar o sinal recebido por uma exponencial complexa, tá? É o mesmo processo, né? Matematicamente é mais fácil você falar que você vai multiplicar o sinal recebido por uma exponencial complexa, né, negativa. Na prática, não existe como você gerar uma exponencial complexa negativa. Você vai pegar um sinal senoidal e vai defasar ele de 90 graus e vai fazer essas duas multiplicações, tá? Que é a mesma coisa, né? Matematicamente, uma exponencial de menos j alguma coisa é, na verdade, o seno de uma frequência mais, menos j seno do outro, né? Então, matematicamente é a mesma coisa, tá? E aí você filtra, faz o filtro passa baixa desses dois sinais multiplicados. E aí você vai gerar o sinal I, né, o sinal em fase, e o sinal Q, né, o sinal em quadratura, né? Então você vai ter os dois sinais aí, a parte real e a parte imaginária que você vai estar mostrando numa frequência mais baixa, né? Então esses são os sinais que a gente vai ter no final aí da demodulação em quadratura. Então, pessoal, aqui a gente tem o circuito, né, montado numa placa protótipo que a gente fez aqui dentro da universidade, do demodulador em quadratura, o demodulador complexo, tá? Então, aqui nesse conector SMA, a gente está entrando com um sinal de 4 MHz, que a gente que vai simular aí o sinal de referência, tá? E ele entra aqui num chip contador que vai dividir esse sinal por 4, né? Então vai sair um sinal de 1 MHz desse contador. Aí depois, após esse contador, você tem aqui portas lógicas, né, do tipo OU 7432, que vai gerar, a partir desse sinal do contador, vai gerar um sinal de 1 MHz com 0 graus e outro com 90 graus de defasagem. Então vai ter duas saídas, tá? Uma defasada de 90 graus da outra.
e aí essas saídas vão ser injetadas aqui em cada um desses chips que são um misturador de RF ou que faz a multiplicação analógica, tá? Que é o ADE-6, tá? Que é um transformador com alguns diodos, né? Então ele vai fazer a multiplicação, você vai ter aí duas saídas, tá? Ele vai multiplicar pelo quê? Pela entrada que nós temos aqui, que vai estar simulando os ecos, né? Ou a onda de frequência que vai vir um pouquinho diferente de 1 MHz, né? Que vai sofrer o efeito Doppler, o desvio Doppler, né? Então esse sinal aqui, que sofre o desvio Doppler, também entra aqui nesse ADE, né? E aí a gente vai ter na saída aqui a multiplicação das duas, ou seja, se a gente está entrando com um sinal de 1 MHz e o outro com uma certa frequência de 1 MHz um pouquinho diferente, né, com desvio, nós vamos ter aqui na saída a somatória, ou seja, vamos ter um sinal de aproximadamente 2 MHz, mais a subtração, né, que vai dar o desvio Doppler, né. Então, para a gente obter só o desvio Doppler e reduzir ou eliminar esse 2 MHz, a gente usa um filtro aqui, né, que é um filtro ativo com esses 2 amp-ops, um para cada sinal, né, um para cada saída lá, né, a de 0 a de 90 graus, que é um LF357 que a gente está utilizando aqui, né. E aí a gente tem aqui as nossas duas saídas, que é em fase e a em quadratura, né. A gente está alimentando esse circuito com uma fonte aí de 10 e menos 10 volts, né? E o sinal aí que a gente está aplicando no contador é esse do gerador aqui de 4 MHz, né? Com 3 volts de pico, né? Na verdade tem um offset aí para ele ficar com 3 volts, de 0 a 3 volts, né? E aqui esse aqui é o sinal que a gente está simulando aí, o sinal que vem com desvio Doppler. Então ele está com 1 MHz e um desvio de 3 kHz, então 1.003, tá? E essa aqui é o resultado que a gente está vendo no osciloscópio, né? Então a gente está vendo aqui que nós temos os dois sinais, um em fase e quadratura, né? E a gente tem aqui eles em 3 kHz aproximadamente, a frequência está mostrando aqui embaixo, né? E em cima ali a gente tem a fase, né, o desvio de fase de menos 90 graus em relação do 1 para o 2, né, do amarelo para o verde. Mas e por que a gente precisa ter essas duas saídas, né, uma defasada de 90 graus da outra, né? Lembra que isso aí é para a gente poder descobrir se as partículas que estão provocando os ecos de ultrassom, elas estão se afastando, né, do transdutor, em relação ao transdutor, ou se estão se aproximando em relação do transdutor, né? Então agora a gente tem aqui, ó, uma defasagem negativa, né, da 1 para 2, de 90 graus aproximadamente, né? Então a gente pode também pensar assim, para ficar mais fácil, que a nossa onda verde ali, ela está atrás da amarela, né? Isso acontece quando eu tenho um desvio de frequência que é maior que a frequência de referência, ou seja, é 3 kHz acima de 1 MHz, né? Imagine que a gente tem um desvio aí negativo, ou seja, a tensão, a frequência, ela é menor que 1 MHz, né? Vamos fazer aqui 997, que seria exatamente 3 kHz abaixo, né? Então eu vou colocar aqui 997 e a gente vai ver que a verde agora vai passar para frente da amarela. Olha lá, ó. Então agora a verde passou para frente da onda amarela. E o nosso desvio de fase agora está positivo, né? O osciloscópio está medindo aqui cerca de 90 graus positivo, né? Então, dessa maneira a gente consegue descobrir, né, se o sentido, né, do movimento da partícula, além de saber a velocidade, né? Lembra que a velocidade ela está relacionada à frequência, né? De forma indireta, a frequência do desvio te dá a velocidade. Então aqui novamente vou colocar aqui para 1003, aí a verde vai passar para trás da amarela, né? 1003 kHz, né? Eu vou ter aqui a verde para trás e novamente volto para aquela defasagem negativa de 90 graus. Então dessa maneira, né, com essas duas saídas, eu consigo então, além da velocidade, consigo saber o sentido, né, do deslocamento, né? Se ele está se afastando ou se está aí se aproximando do nosso transdutor.